Boa noite. Tem alguém aí? Olá. Fala pessoal. Deixa eu ver se tem alguém aí online. Estamos no Wi-Fi. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bruno Salheiro aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Tá boa a imagem? Tá boa tá bom o áudio? Banzé, tudo bem? Banzé tá aqui, prestando atenção. Ei Tati, tudo bem? Gente, boa noite. Nós vamos começar daqui uns 3, 4 minutinhos. Eu vou chamar o Dr. Diego Gonçalves. Seguinte, hoje nós vamos falar de um tema muito tranquilo e corriqueiro, que é a associação entre o inconsciente e a terapia cognitiva. Então, nós vamos revelar, na verdade, que Freud, que criou a terapia cognitiva, tô brincando, tá, gente? Chama o pessoal aí, nós vamos falar de coisas legais, tá? O Dr. Diego é uma pessoa muito competente, então chama seus amigos psicanalistas, tá? Chama o pessoal da cognitivo, terapia cognitiva. Se você tiver um amigo behaviorista radical, chama ele, porque é bom que ele passa raiva com o inconsciente, passa raiva com a terapia cognitiva ao mesmo tempo. Olha que bacana. Chama o pessoal, né? Eu tenho trazido alguns temas na minha página, tentando mexer com algumas coisas, né? Alguns dogmas, alguns processos básicos, algumas premissas. Fiz ali uma pergunta, né? Uma provocação sobre, né? Como é que a gente sabe até que ponto a proximidade atrapalha. Que tipo de proximidade atrapalha, o que é proximidade mais, o que não é. Algumas pessoas jogaram pedra em mim, como sempre, mas isso aí, minha cabeça é dura, não tem problema. Mas pessoas deram contribuições super legais, psicanalistas entraram com contribuições super legais, outros entraram, né, com aquele jeitão que às vezes eles têm, mas que tem também toda a abordagem. Então, o objetivo é discutirmos coisas, perspectivas que nem sempre serão tão óbvias ou dentro dos processos. Então, é o seguinte, o que nós vamos falar hoje com uma pessoa muito competente. Eu já entrevistei ele aqui, já bati papo com ele aqui, o Dr. Diego Gonçalves, lá de Natal. Ele é fundador da Metacognitivo, uma empresa lá que trabalha com psicologia, tem psicoterapia, fazem um tanto de coisa, né? Tive lá, ministrei lá um curso lá com eles. Empresa super importante, ele é super reconhecido, é uma pessoa muito competente no meio acadêmico, professor de psicologia. Então, em 1 minuto, nós vamos falar, tem paciente aqui que ficou... Só mais 1 minuto de paciência, paciente. 1 minuto nós vamos falar da relação entre a terapia cognitiva e o inconsciente. Se é o mesmo inconsciente de Freud, eu não sei. Isso aí quem vai contar para vocês é o Dr. Diego. Dr. Diego, você está aí? Se está aí, me chama. Eu lembro alguém? Quem que eu lembro, Daisy? Ah, meu Deus, lá vem, quer ver? Me chama... Dr. Diego, deixa eu rolar para baixo aqui. Opa, o Dr. Diego tá ali, peraí que eu vou chamá-lo. Quando o povo fala que eu lembro alguém... Tá cortando muito? Ah, eu sou a cara... Não, gente, eu sou a cara do Rodrigo Santoro. Claro! Eu sou um pouco mais alto, eu sou um pouco mais talentoso, tá? Sou a cara do Rodrigo Santoro, tá? Gente, eu agradeço muito eu acho que você deveria pegar os óculos, mas eu agradeço muito a sua boa vontade. Quando eu era mais novo, alguém falava que eu lembrava o Padre Fábio de Mello. Mas vocês são muito engraçados. Tá, então vamos lá. Rodrigo Santoro com o Dr. Diego Gonçalves. Ô, Dr. Diego, peraí, eu perdi o foco aqui. Me chama aqui de novo, que esse povo é muito engraçado. Beleza, gente. Rodrigo Santoro, Padre Fábio. Quem mais vocês querem? Já me chamaram de Edward Norton, eu prefiro Rodrigo Santoro. Quando eu era novinho, que eu era menos acabado, eles falavam que eu lembrava o Ricardo Tosi. Hoje só se for depois da gripe, né? Pronto, o Dr. Diego tá aqui. O Dr. Diego, desculpa a palhaçada, tá? Deixa eu te chamar aqui. Vamos chamar o Dr. Diego. Doutor, vamos lá. E aí, meu amigo? Aê, boa noite, doutor. Boa noite. Você tá na meta cognitiva? Não, estou na minha residência. Ah, tá. A meta, por enquanto, está meio de quarentena.
além de tudo, é músico também, além das outras mil e uma? Não, não, isso é só enfeite. Não, aqui é só enfeite. Aqui uns são enfeite, outros são brinquedos das minhas filhas. Por enquanto. Vamos lá, Ah, vamos eu vou bater um treinando, papo. aproveitando aí uns cursos online, vendo se eu aprendo um pouquinho. O doutor Diego, gente, só para vocês saberem. Aliás, se apresenta brevemente, porque teve o pessoal na live passada, mas muita gente não te viu. Faz um minuto aí de Sim. apresentação, doutor Diego. Tá ok. Meu nome é Diego Gonçalves, eu sou doutor em psicobiologia, terapeuta cognitivo-comportamental, sou coordenador do mestrado de psicologia da Universidade de Potiguar, aqui em Natal. Sou proprietário da Metacognitiva, junto com a Aline Gonçalves, minha esposa, né? E tenho 15 anos de experiência em terapia cognitivo-comportamental, em atendimento clínico de terapia cognitivo-comportamental, e Peraí, tenho... peraí, Oi? doutor. O doutor tá sem áudio, gente? Como assim? Vocês estão ouvindo? Vocês estão Estão ouvindo conseguindo o me doutor? ouvir? Digam se deem sim se estão ouvindo ele. Estão conseguindo me ouvir? Live é assim, né, doutor? Peraí, deixa eu ir. Sim, diz que tá. Perdão, doutor, porque algumas pessoas estão falando que não estão ouvindo. Deixa eu só Certo. fazer aqui do lado de fora. Pronto, doutor. Agora sim, vamos recomeçar essa live a partir de agora. Por favor, gente, o pessoal está ouvindo normal. Quem não tiver, provavelmente é a conexão aí. Pode falar, doutor. Perdão, tá? Então, sou terapeuta cognitivo-comportamental, tenho 15 anos de experiência em atendimento de terapia cognitiva e tenho 10 anos de docência, né? Tenho 10 anos dando aula nas faculdades aqui do Rio Grande do Norte. E algumas pós também pelo Nordeste. Beleza. Então vamos para o nosso tema aqui, doutor, que eu postei hoje mais cedo e o pessoal ficou bem Bora. oriçado. Não é algo que se fala. Que abacaxi, hein? Então é o seguinte, a colinha está aqui, ó. Você Vamos até me lá. passou algumas coisas que poderiam ser pertinentes. Primeira coisa, a terapia Sim. cognitiva acredita no inconsciente ou ela acha que o inconsciente é um mentiroso? Como é que é isso aí? Acredita na existência do inconsciente? Vamos lá. Terapia cognitiva, e eu vou fazer questão de frisar desse jeito, acredita em um inconsciente, mas é um consciente diferente do inconsciente freudiano ou psicanalítico, tá? É uma outra lógica, é um outro conceito de inconsciente, ok? Muito mais vinculados a processos implícitos, né, a memórias implícitas, memórias não declarativas, é muito vinculado à neurociência de maneira geral. Mas acredita que existe sim uma parte da nossa cognição que ela não é acessada, a gente não tem acesso a ela, e ela exerce influência sobre nós. Isso sim, a terapia cognitiva ela acredita. Tá, então tem uma Né? parte da cognição que não necessariamente ela é ativada ou voluntária o tempo todo, digamos assim. Ela acredita que Não, não é voluntária, ela é automática. Por isso, inclusive, do conceito de pensamento automático. Porque você é influenciado por esse pensamento automaticamente, você não para poder pensar sobre ele, ele exerce uma influência sobre suas emoções, exerce uma influência sobre o seu comportamento, ok? Só que a gente não usa muito esse termo, né? O termo inconsciente ele não é tipicamente utilizado pelos terapeutas cognitivos, ok? Mas Beck tem livro falando sobre isso. Aaron Beck tem livro, tem material falando sobre isso. Me fala uma coisa, doutor. Eu formei em 2003 e eu tive na época uma formação bem forte em análise experimental do comportamento, questão do behaviorismo. É uma coisa, até uma curiosidade minha, que eu não entendo mesmo. Parece que no Brasil a cognitiva veio um pouco mais depois dessa época, que ela ganhou mais força, não estava tão famosa. Isso. Qual que é, para um leigo mesmo, e eu sou leigo nesse sentido diferenciado, qual que é a diferença entre o análise experimental do comportamento e a cognitiva? Qual que seria a principal diferença? Não, são duas abordagens totalmente diferentes. Tá? Nós temos terapia cognitiva e terapia comportamental. Uma Mas a gente abordagem tende a pensar que ela vem de lá, do mesmo berço, ou não tem nada a ver? não veio do mesmo berço. Por incrível que pareça, a influência direta da terapia cognitiva é a própria psicanálise. Entendeu? Beck era psicanalista, Albert Ellis era psicanalista, que é o criador da terapia racional emotiva. Ambos eram psicanalistas, ambos atendiam a partir dessa perspectiva, e aí Beck resolveu fazer uma pesquisa para fazer validação dos conceitos da psicanálise. Ok? Não achando a validação, ele criou a própria teoria. Então ele criou a terapia cognitiva a partir dessa não validação dos conceitos que ele procurou. Mas por que ela é tão associada a comportamental e fala-se terapia cognitivo-comportamental? Inclusive, aqui a próxima pergunta é se a terapia comportamental questiona o mentalismo, não sei se a cognitiva questiona o mentalismo, como é que ela acredita nesse inconsciente? Não, a cognitiva não questiona o mentalismo, a comportamental questiona o mentalismo, é uma premissa básica
do behaviorismo. Agora, o que tem em comum entre as duas é justamente a validação empírica. São abordagens de cunho científico e, em função disso, elas acabaram se unindo. A terapia cognitiva, por natureza, ela é uma terapia integracionista. Por isso que existe a terceira onda, né? A famosa terceira onda, que aí vem mais de fundo, terapia de esquema, isso. Por quê? Porque ela é uma terapia integracionista. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que possa ter validação científica e consiga caber no conceito da terapia cognitiva pode ser vinculado. Entendeu? Então, logoterapia tem conceitos lá. A terapia cognitiva tem técnicas baseadas em logoterapia. A terapia cognitiva hoje fala de alguns conceitos psicanalíticos também. A terapia cognitiva, ela faz relação com Gestalt, com Rogers, ela faz várias ligações. Tem um autor que eu gosto muito chamado Robert Leahy, e todo o livro do Robert Leahy, ele tem o prefácio, é um agradecimento a um autor de uma outra abordagem. Ele agradece nas contribuições daquele autor, inclusive para a própria terapia cognitiva. Então, até a próxima pergunta era como é que ela veio se vincular com a terapia comportamental? É justamente essa questão da base empírica, da base científica. Isso, exatamente. É tanto que a gente tem ainda terapeutas meramente comportamentais, porque eles têm essa questão com o mentalismo, né? E como a terapia cognitiva ela tem esse viés mentalista, eles ainda têm uma certa dificuldade de se vincular e de aceitar a terapia cognitiva. É uma coisa que acontece. Tá. Então, ela está no meio do caminho, não é no meio do caminho, quer dizer o seguinte, é como se ela bebesse de dois mundos, ela tem aquela validação empírica, mas ela também considera algumas coisas, elementos encobertos, sei lá, elementos do inconsciente, desse inconsciente bem especificamente falando, que não é exatamente o mesmo inconsciente de Freud. A TCC, a terapia cognitiva, você sempre fazer essa separação desse jeito, tá? A terapia cognitiva não tem problema com quase nenhuma abordagem. O próprio Beck fala isso, certo? Ele não tem nenhum problema com nenhuma abordagem desde que tenha validação, porque a gente precisa garantir a segurança dos pacientes. E aí ele defende muito esse ponto de vista, né? Que a validação é que é um ponto muito importante nesse processo. Então, a validação, o Beck era um cientista, a TCC, até uma crítica muito forte da TCC é aquela sistematização, aquele rigor nas sessões. Mas lembrando, o Beck era um cientista. Então, se você for parar para ver aquele modelo ali, é um modelo meramente científico. Albert Ellis, que criou uma abordagem muito semelhante, que era a terapia racional emotiva, ele já tinha mais jogo de cintura, ele já não tinha tanto essa sistematização. Entendeu? Era algo mais fluido, algo mais solto. Porque Beck ele era um psicólogo muito conhecido, muito famoso, mas ele não tinha essa veia metódica que Beck tinha. Né? Mas o próprio Beck, depois, ele foi quebrando isso. Tem vários livros de Beck quebrando isso. Mas você tem uma estrutura de funcionamento? Tem, por exemplo, você tem na psicanálise, vou botar aqui, no id, ego, superego. Você tem uma estrutura dentro da cognitiva? Existe. Olha só que interessante. Essa informação, eu acho que 90% dos terapeutas cognitivos não conhecem. Tá? Eu coloquei no meu Instagram essa pergunta, né, e eu acho que foram 120 respostas. De 120 respostas, 5 pessoas acertaram, para você ter ideia. Então, é uma quantidade muito pequena de profissionais. A estrutura é pré-consciente, consciente e metacognição. Por isso o nome metacognitiva na clínica. Entendeu? Exatamente. Então é pré-consciente, consciente e metacognição. Que aí Fala o pré-consciente. Fala rapidamente pra gente o que seria isso. Porque o pré-consciente ele diz o seguinte: apesar da gente ter essa estrutura que a gente não tem acesso, com o treinamento a gente pode ter acesso. Então a gente tem uma parcela das informações aí que a gente não tem acesso, mas é passível de ter. Eu vou dar um mero exemplo de um processo implícito aqui, né? Identificação facial. Então, assim, eu olho. Eu consigo ver que 2 olhos, um nariz e uma boca, digo que isso aqui é um rosto. Se eu olho um carro, eu consigo assimilar, vou fazer uma metáfora, né, que aquilo ali é um rosto. Eu consigo até manifestar, fazer uma relação com questões emocionais. Eu posso dizer que o carro está agressivo. Ele tem uma estrutura agressiva, com olhos enraivecidos. Né? Gritam. Dizem que os carros antigamente falavam. Os carros modernos, eles gritam. Tem aqueles carros com aquelas frentes mais robustas, né? Então, isso é um processo implícito. A gente não para poder ativar conscientemente esse processo e ter ativação, mas a gente faz isso. A gente tem ativação desse processo implícito de maneira que a gente não consegue nem perceber, nem se dar conta disso. Né? A gente tem a cognição, tem uma série de funções que são conscientes, a gente consegue percebê-las. E a metacognição é justamente como se fosse assim, às vezes é meio complicado de explicar. É como você
É uma ferramenta psicológica onde você consegue olhar o próprio funcionamento cognitivo. Você consegue verificar a ativação dos seus pensamentos, padrões emocionais, padrões cognitivos gerais, memória. Eu consigo identificar que isso está sendo ativado e aí, por Tá. conta disso, eu consigo. Eu não necessariamente o percebo num nível lógico de dominando ele. Não. E o meta, ele também me foge um pouco? Ele pode me fugir um pouco? Eu faço ele sem perceber? Não, você faz absolutamente consciente. Você Eu tem opero na consciência. metacognição absolutamente consciente, na cognição Absol... também absolutamente consciente, e na pré-cognição que não seria consciente. Exatamente, que você não tem esse acesso consciente. Você pode vir, a metacognição ela possibilita você ter acesso a essas funções, né, esses processos implícitos que você não tem acesso consciente. E é Tá? A metacognição te possibilita isso. essa pressuposição dessa existência que é a questão do mentalismo, digamos assim, que seria uma questão que talvez Exatamente. que é um mentalismo, mas digamos que é um mentalismo mais power, com algum empirismo, digamos assim, dentro do Exatamente, exatamente. Então, assim, tudo de Beck, ele fez pesquisas, né? Ele fez uma infinidade de pesquisas. É tanto que a terapia cognitiva ela começou meramente como uma terapia para a depressão. Ela não começou com um grande corpo teórico de atendimento clínico. Ela começou com uma terapia específica para casos de depressão. Depois aumentou para transtornos de ansiedade, depois para transtornos de personalidade, né? E assim por diante. E tem vários transtornos que ainda não são validados para a terapia cognitiva. Tem alguns transtornos de personalidade, por exemplo, que não são validados para a terapia cognitiva, que precisa ainda de validação, precisa de estudo. Entendi. Entendeu? Gente, espera aí que eu já vou fazer as perguntas de vocês, tá? Eu estou mesclando aqui, tinha algumas que eu tinha pensado, eu estou vendo que vocês estão perguntando algumas coisas. Por exemplo, a pessoa perguntou aqui, doutor, se poderia existir redução de metacognição no caso da impulsividade. A impulsividade, ela seria uma evidência de redução de metacognição? Não. Eu consigo. É tanto que eu tenho. Existe um treinamento que, inclusive, é da própria comportamental, que é do Meshimbal, que é o treinamento autoinstrucional, que é muito usado, inclusive, para casos de TDAH, por exemplo, que tem padrões impulsivos. Entendeu? Se eu consigo fortalecer esse processo, tá, eu consigo ter controle sobre a impulsividade. Inclusive. Então, assim, o que pode permitir o controle vamos chamar isso de uma função cognitiva. O nome disso é a avaliação. Então, eu consigo fazer uma avaliação parar, que é o primeiro caso, fazer uma avaliação da situação e, a partir daí, começar a ter controle sobre ela. Entendeu? Então, são 3 etapinhas aí que a gente tende a cumprir. Olha, estão perguntando alguma coisa aqui. Trabalha autoconhecimento? Trabalha a questão de transtornos alimentares? Deixa eu complementar essa pergunta. Por exemplo, eu entendo, sei lá, vamos supor que eu chegue eu posso estar completamente errado, num comportamental, eu digo que eu tenho medo de motocicleta. Eu entendo que vai haver talvez um processo de dessensibilização sistemática em relação ao projeto e que não vai se necessariamente investigar vivências ou lugar no mundo ou simbolismo, não sei. Imagino eu que vai ser uma coisa mais crua. Tá aqui a moto, nós vamos aos poucos chegar até você sentar e ligar essa moto. A terapia cognitiva, primeiro, ela se presta a série de dores, como quaisquer várias outras terapias, um transtorno alimentar, um autoconhecimento, um autocentrado. E como é que é isso nela? Imagino que ela não é tão pragmática, crua, digamos assim, como a comportamental. Como seria isso? Olha, a própria comportamental, antes de responder a sua pergunta, a própria comportamental, quando a gente fala de FAP, a gente tem CRB1, CRB2 e CRB3. CRB3 é autoconhecimento. Talvez a lógica do autoconhecimento do CRB3 é diferente da psicanálise, que é diferente para a terapia cognitiva. Mas ainda se fala em autoconhecimento na própria FAP, no caso. Na terapia cognitiva, a gente trabalha muito em cima das conclusões tiradas da experiência de vida. Então você vive, você tira uma conclusão dessa experiência, você esquece dessa relação e você vai viver em função dessa conclusão. Essa conclusão ela vai guiar você, certo? Eu tive experiências terríveis na faculdade. Então eu tirei a conclusão de que eu... Isso, exatamente, vai para o pré-consciente. Então eu tirei uma conclusão específica de que eu sou incapaz, de que eu sou incompetente, ou qualquer coisa nesse sentido, certo? Mas eu não vou lembrar mais dessa relação depois de um tempo, mas eu vou continuar me guiando por essa conclusão. De maneira que eu não perceba, eu não me dou conta. Tá? Por isso que é a crença central. A crença central é aquilo que você acredita que te guia, que orienta a sua vida, orienta as suas ações e orienta as suas emoções. Certo? E aí somente a metacognição é que pode realmente quebrar isso. A partir da metacognição é que a gente quebra essa condição. Porque eu vou ter consciência desse processo, aí assim, eu posso, mas não é obrigatório voltar
eu prefiro dizer memórias, né? Voltar nessas memórias, porque não é passado. Aí que tá. Me conduz a isso, me interrogando Isso. e me explicando e me mostrando, ou é algum outro processo em que esse pré-consciente emerge e se torna Não. consciente? A terapia cognitiva é uma terapia ativa. Eu vou usar de questionamentos, eu vou usar de psicoeducação, e eu vou usar de uma série de estratégias que você consiga perceber e ter consciência desse processo. Então você vai ter consciência que tem esse pensamento aí e que ele exerce influência sobre você. Então eu puxo para a consciência, né? É uma das lógicas da TCC. Tá, mas vamos supor que você já chegou lá, eu não cheguei ainda, eu sou paciente. Você já chegou, você Tá. já levou. Você me conta? Depende. Depende muito. Porque depende de algumas coisas. Por exemplo, o paciente ele tem condição de lidar com essa questão, então você tem que avaliar. Na minha lógica de trabalho hoje, eu tenho trabalhado muito na lógica do Albert Ellis. O Albert Ellis ele fala muito que, às vezes, você pode adotar estilos terapêuticos. Então, você pode adotar um estilo específico de conduta, certo? Que pode ser o psicoeducativo, pode ser o questionador, pode ser o confrontador. Você pode adotar uma série de estilos, tá? Aonde você vai avaliar o que é mais vantajoso para o paciente. Quando a gente fala de contar ou não contar, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente faz uma avaliação. Peraí, eu tento prever. O que vai acontecer caso eu conte? Tá? Se eu der eu costumo dizer que até dar diagnóstico é uma técnica. Ok? Então, dar ou não diagnóstico pode ser vantajoso ou pode não ser vantajoso, dependendo do perfil do paciente. E aí, o paciente, existe um conceito novo que Ellis fala muito, chamado de microcompetências terapêuticas. Você tem que ter a competência adequada para poder avaliar se isso é vantajoso ou não é para o seu paciente. E E você tem que treinar. não tem protocolo que te salve nisso. Isso aí é a sua presença de terapeuta, né? O Albert Ellis, inclusive, ele quebra um pouco essa lógica. Ele fala muito que, em casos, por exemplo, de transtorno de personalidade, o protocolo, aquela sistematização de Beck, ele não costuma funcionar. Você precisa adotar uma outra lógica, que aí ele trabalha muito, uma lógica de quebra de resistência e tal, e aí ele traz muitos esses conceitos também. Entendeu? Doutor, e outra coisa com a qual o senhor trabalha bastante, que é a resistência terapêutica, né? Que é a Sim. resistência ao processo. Como é que é isso na cognitiva? A gente entende que faz parte do processo, a resistência, então, assim, há uma tendência muito forte do ser humano de fugir do desconforto emocional. Então, a partir do momento que você sente desconforto emocional, você tem uma tendência a entrar em processo evitativo, você quer se afastar daquilo, né? E você vai adotando condutas que podem ser furtivas, você pode usar de abnegação, você pode usar de hipercompensação de uma maneira que você se distancie daquela condição, certo? Então, são maneiras típicas de você se distanciar. E aí a terapia cognitiva vai ter que ajudar a pessoa realmente a quebrar esse processo de resistência, tá? Aí, novamente, pegando bem a postura do Albert Ellis, eu vou adotar um estilo terapêutico para poder ajudar nessa quebra de resistência e fazer com que ele consiga enfrentar a situação. Existe uma infinidade de estilos terapêuticos, Então, né, que pelo eu que posso adotar. eu como um terapeuta cognitivo, eu vou ter à minha disposição uma série de ferramentas e Certo? Sim, protocolos, e sim. não necessariamente eu aplicarei o mesmo protocolo na mesma pessoa. A pessoa chega, ela se Não. apresenta e eu monto. Eu vou com a minha sensibilidade, o meu olhar, olhando aquele ser humano que está ali, eu vou encaixando ali, adoto um estilo terapêutico, um estilo de conduta, uso uma determinada técnica de acordo com o que eu percebo. Existem duas coisas que eu estou falando. Tá? Primeiro, a terapia beckiana. A terapia de Beck ela vai adotar uma postura sistemática. Existe um estilo muito clássico e muito típico de Beck, que é o psicoeducativo e o questionador. Beck ele usa esses dois estilos. Quase para tudo ele vai usar isso. Certo? Ellis não. Ellis é que tem mais, como eu disse, Ellis ele tem mais jogo de cintura. Tá? Então, existe uma infinidade. Eu consigo pensar aqui em pelo menos 8 estilos terapêuticos que você pode adotar para poder conseguir fazer quebra de resistência. Entendeu? O problema de você usar sempre a postura beckiana, que é o modelo questionador e o modelo psicoeducativo, é que ela não funciona para todos os pacientes. Tem paciente que você vai usar de psicoeducação, ele vai questionar a sua psicoeducação. Tem paciente que você vai usar de questionamento socrático, aquilo ali não vai surtir efeito no paciente. Mas se você usasse um outro estilo, que é o que Ellis propõe, por exemplo, você consegue ter um efeito muito bacana nesse processo. E consegue realmente quebrar o processo de resistência. Entendeu? É algo que até a própria, talvez, não sei se todo comportamentalista vai concordar comigo, mas o próprio Beck fala que existe um conceito muito forte que ele trabalha para falar de resistência, chamado de reatância.
né? Ele fala que reatância, contra-controle e resistência psicanalítica é basicamente a mesma coisa, segundo Beck. Entendeu? Ele Tá. fala que é basicamente. Tá, deixa eu te perguntar, nós temos uma pergunta aqui sobre a questão das emoções envolvidas na terapia cognitiva. Eu Certo, vou dar um exemplo rápido aqui de psicanálise. Por uma vez na certo. minha vida, por uns 6 meses, eu me submeti à psicanálise como paciente. Eu morava em Santa Catarina, foi um processo muito legal. Eu não fui com nenhuma demanda específica, digamos assim, chega lá, né, Uhum. associação livre, a gente vai lá e fala. E ao longo do processo, o que eu percebi, pelo menos para mim, foi uma forma de simbolizar ou de olhar para as minhas coisas que estava um pouco diferente. Eu não sabia dizer exatamente o que, ou se eu tinha melhorado aqui ou crescido ali, mas eu experimentava a minha vida, olhava para a minha vida de uma maneira um pouco diferente, como se eu tivesse captado alguns ângulos. Isso foi uma coisa muito interessante para mim. Eu entendo que houve uma mudança simbólica, emocional na minha forma de experienciar a vida. Tem algo parecido na analítica, digamos assim? Ou é mais ou menos assim? Ou não? Eu vou com uma demanda e resolvo essa demanda? Ou não necessariamente só isso? Eu crio, se eu fosse usar um termo mais da comportamental, eu crio novos repertórios encobertos ali, eu crio novas formas de experimentar e ler a realidade. Você consegue realmente ter uma compreensão diferente da realidade, tá? Mas o nosso foco principal realmente é a resolução de problemas. Ela é uma terapia de resolução de problemas. Então você chega com a demanda e a gente vai tentar realmente resolver aquela demanda. Agora, no processo, ela é quase, eu acho que ela entra quase como o oposto da psicanálise, né? No processo você começa a se conhecer de fato, você conhece suas crenças, você conhece a sua maneira de reagir diante das situações, e aí você pode começar a pensar. Eu gosto muito da frase de um paciente meu. Tem um paciente meu, claro, eu não vou falar da vida dele, mas eu vou falar só a frase que ele diz. Ele diz que eu deixei ele mole. Então, assim, depois de um tempo de terapia, ele diz assim: poxa, a terapia me deixou mole, me deixou. E ele fala isso brincando, dizendo que ele tem o melhor controle sobre as condutas de raiva dele, né? Então, é só para dar um exemplo. E ele tem consciência, ele consegue, por exemplo, entender que ele está começando a ter raiva, ele consegue parar, ele consegue identificar o padrão de crença e consegue fazer a modificação. Entendeu? Então todo Eu, esse processo ele consegue ter. eu posso dizer que isso seria a mesma coisa ou muito semelhante a desenvolver novos repertórios? Pode, pode. Você pode dizer. Lembrando, terapia cognitiva ela é integracionista. Então, e Beck, ele fala muito que existem muitas interseções entre todas as abordagens. A gente fala, na verdade, da mesma coisa, só que de outras formas, né? E aí a gente vai encontrando as interseções de vez em quando, entendeu? De vez em quando a gente vai encontrando. Por isso que eu estou dizendo, reatância, contra-controle e resistência psicanalítica é basicamente a mesma coisa, segundo o próprio Beck. Né? Então Ah, são muitas interseções. Agora, tipicamente, só fazendo aqui um comentário rápido, tipicamente, o que é que o psicólogo ele faz? O psicólogo ele se vincula a grupos, né? E aí ele defende aquela linha, aquele modo de falar, aquele modo de se comportar específico. Ele defende claro. muito isso, certo? E aí entra num processo que eu trabalhei no meu doutorado chamado de processo de categorização grupal. A psicologia social explica isso. Tal, processo etnocêntrico, tal. Ele fala muito sobre isso. Ou seja, Flamengo, tudo Corinthians, Fluminense também se isso, a aplica. mesma lógica. Então, assim, tudo que é meu é legal, é bacana, e tudo que é do outro é inferior, é fraco. Quando, na verdade, às vezes eu tenho a impressão que a gente tem várias interseções, como se a gente escolhesse quase como uma ferramenta para trabalhar. Então, a terapia cognitiva escolheu uma ferramenta, a comportamental escolheu outra ferramenta, a psicanálise escolheu outra ferramenta, quando, na verdade, a gente poderia se vincular e trabalhar com várias ferramentas. Né? A gente poderia agregar essas ferramentas de modo que a gente pudesse fazer Aí os puristas vão se levantar, dá Eu para a gente fazer sei, eu sei. uma live sobre uma outra live sobre isso. Eu já Mas quem disse fala isso, ó, mas quem fala isso não é Diego, não, é Beck, viu? Diego tá só expressando Beck. Eu tenho literatura. olha só, 60% dos psicólogos afiliados hoje na APA, que é a Associação Americana de Psicologia, eu disse isso uma vez, vou dizer de novo, não se definem de nenhuma abordagem específica. É. Obviamente eles têm um modelo, cada um tem o seu modelo com o qual vai trabalhar, mas eles não se definem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Acho que a gente tem muito que amadurecer nesse sentido. Eu já vou para as perguntas das pessoas, mas tem uma última pergunta aqui que é o seguinte. Pode Acho que você já fazer. falou um pouco disso, mas só para fechar. Né? É a técnica que promove o processo de mudança, diferentemente
daquele revisitar, né? Que é a psicanálise quebra a resistência. Leigamente eu entendo, eu tenho medo de moto, né? Eu entendo que uma dessensibilização sistemática ia me expor até aquilo ali. Na psicanálise eu ia, sei lá, falar sobre aquilo, investigar, até eu encontrar aquele momento em que aquilo talvez foi vivenciado e revivenciar aquilo. Como é que é isso? Você concorda com isso? Há uma diferença na forma como a cognitiva chega na resolução e a psicanálise, por exemplo, chegaria na resolução? Relembrando que nós estamos falando aqui de inconsciente, de certa forma? É diferente, de fato, o método de trabalho ele não é o mesmo, né? Existe uma diferença específica, tá? O que eu sempre gosto de falar, quando me perguntam qualquer coisa parecida com o que você está falando, é o conceito de técnica, tá? Porque é muito comum na psicologia a gente está falando uma série de coisas, a gente não para nem para conceituar o que é isso. Então, técnica, basicamente, é uma ação que você executa que outra pessoa já executou e que teve efetividade. Então, aquilo teve um efeito, foi funcional, né? Também. A psicanálise tem estratégias e técnicas que são funcionais, a TCC tem estratégias e técnicas que são funcionais, mas existe uma preocupação muito maior da TCC com esse processo empírico, de realmente validar empiricamente, né, testar cientificamente todo esse processo. Então, assim, você vai ver na RBTC, por exemplo, Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, uma série de estratégias novas que as pessoas vão criando, né, e vão validando com o passar do tempo essas estratégias. Então, você encontra isso nessas revistas de terapia cognitiva. Tá certo? Então, muita coisa da própria psicanálise, a terapia cognitiva tem pego. O Robert Leahy é um dos autores que, por exemplo, tem feito isso. Ele tem pego a estratégia e tem utilizado na própria terapia cognitiva. E ele tem escrito literatura sobre isso. Então, existe uma infinidade de literaturas. O que não deixa de ser uma técnica. Mas a psicanálise não trabalha com técnica. Eu já escutei duas coisas, né? Psicanalista dizendo que trabalha e psicanalista dizendo que não trabalha com técnica. Se a gente for pegar esse conceito, que é algo que outra pessoa já criou, ou seja, eu não preciso experimentar novamente para poder eu aprender e executar, é técnica também. Então, todos trabalham com técnica, só que são técnicas diferentes. Na grande maioria das vezes, a grande diferença entre a TCC e a psicanálise nem está exatamente no corpo teórico, mas está no manejo terapêutico, no manejo dos profissionais. Então, a maneira como o psicanalista trabalha é diferente da maneira como o TCCista trabalha. O que o psicanalista acha que ajuda, a maneira como ele acha que ajuda o paciente é diferente do terapeuta cognitivo comportamental, que é um pouco diferente do terapeuta comportamental, mas existe muito mais proximidade entre essas duas abordagens. Talvez eu já tenha feito essa pergunta, mas não tenha entendido que a resposta era essa. Por exemplo, eu tenho a análise experimental do comportamento como um conjunto de técnicas e eu tenho o behaviorismo como uma filosofia, digamos assim, que ampara isso, que é um modelo de homem. Eu tenho dentro da psicanálise um modelo de homem. Eu não tenho um modelo específico da cognitiva, tenho um modelo de homem dela, já que ela bebe de várias fontes, mas existe um desenho filosófico de homem da terapia cognitiva? Tem, e se chama teoria cognitiva. Do jeito que existe a terapia cognitiva, existe a teoria cognitiva também. Porque essa teoria, como eu já disse, Beck tem uma literatura vasta sobre ela. Aí ele tem o que ele chama de 10 axiomas. Né? Os 10 axiomas são o corpo teórico que mostra como ele acredita que a psicologia funciona, que a nossa mente funciona, que o ser humano funciona. Então, nos 10 axiomas ele fala sobre isso. Entendeu? São 10. Eu já falei até alguns. Ou seja, eu bebo de outras técnicas, tudo, mas existe um modelo filosófico, um pressuposto filosófico por trás. Existe. Tá? Por isso que o conceito tem que ser empírico, tá? E tem que se adequar ao formato da própria TCC, da própria terapia cognitiva. Não é simplesmente uma colagem de técnicas que se faz em cima da presença da pessoa ali. Ótimo. De forma nenhuma. Pessoal, quem já perguntou lá em cima, pode perguntar de novo aqui, ó. Vamos abrir, nós temos tempo, o doutor foi bem objetivo aqui, são 8h04, nós temos tempo ainda. Vai fazendo as suas perguntas aí, eu vou perguntar a minha o seguinte. Olha que interessante, a cognitiva, às vezes por um psicanalista, psicanalista radical, ela ficaria reducionista e para um behaviorista radical é como se ela ficasse mentalista, né? Exatamente. Porque não tem como, é impossível agradar 100%, né?
Mas o que eu gosto do ponto de vista dos terapeutas cognitivos, dos clássicos, do próprio Beck e Albert Ellis, é essa abertura, entendeu? Existe, de fato, uma abertura para... Olha, eu não tenho nenhum problema com Freud, eu não tenho nenhum problema com Rogers, certo? Eles contribuíam. E por quê? É uma pergunta que Diego faz agora. Por que eu tenho que dizer toda a vida que Freud não prestou, que Rogers não prestou, para dizer que Beck prestou? Por que eu preciso fazer isso? Poxa, será que Freud não pensou em nada bacana? Será que Rogers não pensou, só Beck pensou em coisa bacana? Entendeu? Então, os três conseguiram contribuir. Eu tenho um pressuposto teórico que eu tenho que guiar minhas ações. Então, o psicanalista ele guia suas ações a partir desse pressuposto teórico. A humanista essencial faz a mesma coisa e a terapia cognitiva, ou terapia cognitiva comportamental, faz a mesma coisa, certo? Mas não quer dizer que o que o outro fez não tem validade e não tem importância. O que seria da psicologia se não fosse Freud? Né? Então, de uma importância fundamental. Inclusive, ele é o psicólogo mais famoso do mundo que não é psicólogo, né? É o Freud. Pois é. É verdade, era médico, né? Doutor, alguma indicação para quem quiser conhecer, começar sobre eles, técnicas utilizar? Alguma indicação de leitura inicial, alguma literatura que você indica? Olha só, Ellis é um problema, porque só tem literatura. Eu acho que eu não conheço nenhum livro em português de Ellis. Aliás, tem um livro que eu não tenho aqui agora, não está fácil aqui, tá? Mas Ellis, ele era um terapeuta de casal, então boa parte da literatura de Ellis é ligada ou a transtornos sexuais ou a terapia de casal, tá? Então eu não tenho nenhuma literatura que faço, mas eu tenho um artigo científico que fala sobre os axiomas e fala sobre tudo isso que eu estou falando, que é do Baus e Navolar. Eu posso deixar no Instagram da Metacognitiva e posso mandar para você também, para o pessoal poder acessar. Põe no da Metacognitiva, que depois amanhã eu faço um post aqui falando da live, com um print da live, que aliás vai ficar gravada, vai lá para o Psicoclub depois, e aí eu mando o pessoal para lá, põe lá e me avisa quando você colocar, entendeu? Certo. Então, claro. Não, põe logo em seguida. Um abraço. Deixa eu ver aqui, ó. Pré-consciente seria o que muitos chamam de subconsciente, doutor? Não, eu não consigo ver. É porque a lógica, como eu disse, ela quebra um pouco com a lógica da psicanálise, né? Ele tem uma lógica própria. Então ele tem um corpo teórico próprio. Então ele vai falar muito sobre o pré-consciente, tem muito mais a ver com perceber e não perceber, entendeu? Então tem funções cognitivas que eu tenho acesso e percebo, tem outras que eu não percebo, mas com treinamento eu posso vir a perceber. Tá? Que é o que a terapia cognitiva, como eu disse, faz. Ela tenta te ajudar a perceber essa cognição para que você possa modificá-la. Então, quando a gente pensa nos princípios terapêuticos, né, do atendimento clínico da TCC, a gente vai falar que o pensamento ele pode ser identificado, ele pode ser ele pode ser identificado, pode ser monitorado e pode ser modificado. A gente pode modificar o pensamento. Mas para poder eu modificar, eu tenho que fazer com que ele seja consciente, ele tem que ter consciência desse processo. Porque se ele não tiver consciência, ele não tem como fazer a modificação. Entendeu? Entendi. Inclusive deixa eu colocar uma situação interessante. Olha só que interessante. Para Beck, tá? Os processos de condicionamento pavloviano e operante, eles são regidos como um processo inconsciente e não consciente. Aí lá... eu falei para gerar o rebuliço mesmo, como diz aqui em Natal, né? Ele coloca como sendo um processo inconsciente. Você não tem consciência, inclusive você pode fazer em qualquer animal, tá? Porque você não precisa de acesso consciente para gerar o processo de condicionamento, para você ter ideia. Tá, então vamos lá. Nós descobrimos hoje aqui que para o Beck o condicionamento pavloviano é um processo inconsciente, gente. Então anotem isso aí, porque isso é muito interessante. Doutor, pergunta... Quem me questionar, eu mostro a página do livro, ele falando isso. Aí, ele já está se defendendo atrás. Eu acho que alguém botou Skinner treme, eu tenho certeza disso. Skinner treme mesmo nessa hora. Um exemplo, transtornos alimentares. Eu chego lá, eu tenho um transtorno alimentar, tenho uma relação ruim com comida. Como é que a TCC, como é que a cognitiva trabalharia isso? Por onde ela começaria? Vamos colocar com um pressuposto típico, né? Então, a TCC ela vai fazer a identificação dos processos cognitivos, padrões de crenças intermediárias e pensamentos automáticos desse indivíduo, dessa pessoa, especificamente. Entender que emoções... protocolos de anamneses, de ferramentas? Como é que é? Isso através de questionamento socrático, flecha descendente, através das técnicas típicas ou da formulação de caso clínico. A formulação de caso clínico é como se fosse um mapinha do paciente. Você cria um mapinha dele,
tá? Onde tem gatilhos, padrões de pensamento, padrões emocionais, padrões comportamentais, mantenedores do comportamento, assim como se fala na própria, no próprio comportamentalismo, né? Na análise experimental, a gente fala em mantenedores, Beck também, na formulação de caso clínico, ele fala em mantenedores. Inclusive, ele diz que se baseou isso justamente na análise do comportamento, tá? Ele criou isso a partir da análise do comportamento, ele fala isso, inclusive. Então, a gente faz a formulação ela é o nosso mapinha. A partir daí, a gente vai fazer um planejamento de que ações a gente vai executar para poder a gente conseguir ajudar o nosso paciente. E a gente costuma chamar isso de técnicas. Então, a gente tem aqui as técnicas específicas, e aí a gente vai começar a usar para poder a gente fazer a modificação dos padrões psicológicos, padrões cognitivos, o que ele pensa, mudar a maneira como ele se sente e promover aí o equilíbrio psicológico. Chega então, a acho que a ter um TCC registro de frequência, coisas. Chega a ser tem. Coisa? Associar Pode usar. Fazer um diário, aquele tipo de coisa? O RPD, o registro de pensamentos disfuncionais, ele é exatamente isso. Eu vou colocar a situação específica, padrões de pensamento, padrões emocionais e padrões comportamentais e, por fim, pensamentos alternativos, que é uma das ferramentas que a TCC ela tenta promover. Pensar de maneira alternativa algumas condições, né? Algumas condições de qual você está vivendo. Eu entendi que esse mapinha que você está falando é uma espécie de calibragem que você faz do funcionamento cognitivo daquela pessoa e de como ela opera, digamos assim, em cima da realidade, em cima daquela demanda específica, como que ela opera. Uma vez que você entendeu como ela opera, como ela está operando naquele momento, a gente pode ver que técnicas a gente vai colocando para ela perceber, para ela modificar, para ela transformar aquilo ali. Exatamente. Aí deixa eu fazer a diferença da maneira como o Beck trabalha com a maneira que eu tenho trabalhado, tá? De um tempo para cá. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai fazer a aplicação da técnica, há resistência do paciente. Por quê? Porque aquilo causa desconforto, tá? Então, isso vai causar desconforto. E aí, eu costumo adotar uma mudança de estilo terapêutico. Ou seja, se eu tenho uma postura psicoeducativa, eu estou ali explicando sobre o que é a bulimia para ele, como funciona o pensamento da pessoa com bulimia e tal, eu vou mudar minha postura, certo? Então, eu vou começar a adotar, aí eu posso escolher uma postura humorística, ou uma postura confrontadora, ou uma postura autorreveladora, eu posso escolher algumas posturas de modo que eu verifique se isso realmente ajuda meu paciente. Entendeu? Então, eu vou mudando. Essa postura, ela se assemelha muitas vezes também à FAP. A FAP tem muito disso, né? De você usar a própria conduta comportamental como processo de punição ou reforço do paciente. E essa lógica de Ellis é muito semelhante, ela é muito parecida também. Então, às vezes eu mudo. Eu vou e mudo. Eu saio do estilo psicoeducativo e adoto um outro estilo a partir daquele momento. Uma pessoa pediu para repetir, que a gente já falou disso, se eu conseguir fazer de uma maneira concisa, a diferença, e talvez ao mesmo tempo, a confluência entre a psicanálise e a cognitiva, apesar de que o nome da live é o inconsciente, a cognitiva, e não a psicanálise, mas onde podemos dizer, mas fazendo bem sintético agora, que a psicanálise se aproxima da cognitiva e onde ela se afasta, digamos assim? Aonde a psicanálise se aproxima, aonde ela se afasta? A psicanálise, na verdade, a terapia cognitiva ela surgiu com uma quebra de alguns conceitos psicanalíticos, tá? Mas existe, a terapia cognitiva conseguiu fazer a validação de alguns pressupostos psicanalíticos. Eu vou dar só um exemplo, mecanismo de defesa, tá? Mecanismo de defesa, existe uma teoria que está, inclusive, o Novo Inconsciente, que fala de teoria, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome direitinho, não vou lembrar, fugiu o nome aqui, tá? Mas ele fala de teoria do auto-engano. Teoria do auto-engano, tá? Então, a teoria do auto-engano, ela se assemelha muito ao que se chama de mecanismo de defesa. Então, ela precisa de validação. Algumas coisas, uma TCC ela precisa de validação, ela vai se guiando por alguns autores. Por exemplo, complexo de Édipo, não há validação científica até hoje do complexo de Édipo. Mas da teoria de Bowlby, tá? Que fala muito mais do apego, sim, há validação científica. E a TCC, ela pega emprestado esse conceito. É um conceito que a TCC aceita, apesar de ser de um pressuposto psicanalítico. Entendeu? Entendi. Então, pode falar. Aí ela se aproxima. Tá, ao mesmo tempo você explicou onde ela se aproxima e onde ela se diferencia, na verdade. Isso, né? Ou seja, aquilo que se pôde validar de um olhar psicanalítico, validou-se e se usou para criar técnicas e outras coisas. Aquilo que não se pôde se validar, ela, não usou, digamos assim. Isso. Ou foi procurar teorias correlatas, né?
psicanalistas que estejam aqui, quando nós dizemos que não houve validação científica do complexo de Édipo, nós não estamos dizendo que não existe o complexo de Édipo, que não possa fazer sentido. Estamos dizendo que dentro de um espectro de ciência, dentro dessas regras de rigor científico mais empíricas, ele não pode ser verificado. Pode ser Exatamente. que seja daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, pode ser que seja um dia, né? Mas a TCC, a terapia cognitiva, não trabalha com ele porque ela tem esse pressuposto de trabalhar com esse modelo empírico. Eu vou dar um outro exemplo. Transferência e contra-transferência. São conceitos que a TCC trabalha. No curso que eu estou dando de resistência terapêutica, por exemplo, a gente tem um módulo só para falar de transferência e contra-transferência. Entendeu? Só que, aí, como sempre, dentro da roupagem da terapia cognitiva. Então, eu estou falando do terapeuta ativando as crenças do paciente, algumas crenças que já existem no paciente, e vice-versa. O paciente ativando crenças do terapeuta. Então, e essa aí, é outra área validada. Essa área da transferência é outra área que tiraram de lá e se validou. Sim, que é o que eu não necessariamente Beck, mas eu acho que foi Robert Leahy que trabalha muito esse conceito, e o próprio Albert Ellis que trabalha também, né? E houve pesquisas específicas, eles validaram esse conceito. São conceitos trabalhados na própria terapia cognitiva. Entendeu? Um jogo rápido aqui dos modelos que a pessoa está perguntando aqui. Você tem diálogo, você tem a psicoeducação. Que ferramentas que eu tenho? O que eu tenho lá dentro na manga? Como sempre, eu vou separar o modelo clássico do que eu tenho trabalhado, tá? Então, no modelo clássico, eu vou ter questionamento socrático, eu vou ter psicoeducação, são as duas técnicas prioritárias da terapia cognitiva. Aí existe uma infinidade de técnicas, né? Que aí podem ser emprestadas ou não. Eu tenho um teste de evidências, eu tenho um RPD, eu tenho intenção paradoxal, que é emprestado da logoterapia, eu tenho análise semântica, que é uma das técnicas que eu mais gosto de usar. O cara diz, eu sou burro. Aí eu vou destrinchar aquele conceito comportamentalmente, o que ele está chamando de burro. Tá? E faço um paralelo com um conceito comportamental que ele chama de inteligente. Eu vou comparar o que é que ele tem, por exemplo. Então, a lógica é muito essa. Faço análise do paciente, tenho aqui o meu mapinha e vou usar as técnicas para poder promover a mudança desses padrões de pensamento, emoção e comportamento. Ela assume um aspecto de treinamento em alguns momentos, né, doutor? Quase com um aspecto de... Às vezes, sim. Dependendo do que a gente esteja falando, sim. Por exemplo, se eu estiver falando de desenvolvimento de habilidades sociais, é bem treinamentozinho mesmo. Parece um treinamento de fato. Né? Então, ele se assemelha, assim, em algum grau. Quem quer começar hoje a entender melhor terapia cognitiva? Tem um grande livro? Tem um grande corpo? Começa por onde? Olha, quem quer conhecer terapia cognitiva tem um livro que é o livro de cabeceira de todo mundo que começa, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck. Tá? Mas ele é aquele livro, como eu disse, ultra sistemático. Ok? Ele é ultra sistemático. Esse livro. Né? Oi? É um livro técnico, digamos assim. Ele é um livro técnico. Então, assim, a teoria que eu estou trazendo aqui hoje, por exemplo, você não vai encontrar nesse livro. Você vai encontrar ele dizendo beabá, como é que é para você fazer. Tá? Ele tem essa estrutura. Tá certo? Quem quiser conhecer da teoria, toda essa teoria que eu estou fazendo referência, hoje o melhor livro é um livro que ele foi publicado, a última vez que ele foi publicado ele foi em 2003. Tá? Que esses livros não costumam ser muito populares. Se chama O Poder Integrador da Terapia Cognitiva. Certo? Que é do Beck, do próprio Beck. E aí ele traz muito desses conceitos. Anotem aí. Certo? Integrador. Depois, quando a gente for fazer amanhã esse apanhado aí, de repente você faz alguns apanhados lá do Insta da Meta Cognitiva, a gente traz para o pessoal. Sim. Doutor, apareceu já aqui a terceira vez a tal da... Eu acho muito engraçado, que eu lembro de 171. Terapia do esquema. Esquema é uma palavra que tem um nome muito... pode ter uma visão pejorativa em português. Onde é que está a terapia do esquema? Conversa também com a TCC? Porque a terapia de esquema é justamente a terceira onda, né? Como se fosse uma complementaridade da terapia cognitiva. Então, assim, meu Deus do céu, esqueci o nome do autor agora. O Yang. O Yang, ele começa a ver que a terapia cognitiva, apesar das validações, ela precisa de complementação principalmente para transtorno de personalidade. E aí, além das terapias cognitivas, além das técnicas cognitivas e comportamentais, ele cria uma outra série de técnicas interacionistas e vivenciais. E aí ele tem reestruturação de memória, ele tem reparentagem, ele tem uma outra série de técnicas que vai ajudar você a lidar de uma maneira diferente do que a terapia cognitiva pura.
Tá? E aí ela traz conceitos de Gestalt, psicanálise também, ele traz essa integração que eu estou falando que a própria TCC já tem, entendeu? Ótimo. Só que ele traz de uma maneira um pouco mais forte. Isso. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu não sei se você vai ser da sua área responder, que é o seguinte, está perguntando sobre TCC em coaching. Bem, eu entendo um pouco de coaching e eu sei que a maioria dos Estados Unidos, o coaching, quando é sério e bem feito, usa uma série de técnicas comportamentais, talvez vai usar alguma coisa da TCC. Agora, tá aqui, Usa. psicanálise em coaching realmente me parece moqueca com pão. Não sei bem que pão Eu combina não com moqueca, conheço. parece moqueca com sorvete, aí eu não consigo imaginar. Você tem algo a dizer sobre isso? Eu não conheço, realmente sim. E existe uma relação muito forte entre terapia cognitiva e coach. O coach pega muita coisa, né? Já conversei com alguns e eles falam muito em crença, eles falam muito em mudança de comportamento, então é uma lógica de pensamento relativamente parecida. Agora, com psicanálise, para mim, se tiver novidade, eu não conheço nenhum tipo de relação com psicanálise. Agora, com Também terapia cognitiva e comportamental, aí eu conheço, aí eu vejo bem eu não essa conheço, relação. consigo imaginar, mas né, de repente, vamos ver. Pensamentos automáticos, doutor, são processos inconscientes, na verdade? Então, existem comportamentos inconscientes, é isso? Dentro dessa O visão? pensamento automático, ele está dentro daquela estrutura do pré-consciente, né? Você não tem acesso e passa a ter. Então, você não tem acesso, o terapeuta cognitivo ele vai trabalhar para poder te ajudar a ter acesso ao pensamento automático. Identificando o pensamento automático, eu tenho como frear esse pensamento. Eu não sofro mais uma influência sem controle dele. Eu consigo frear, parar e de repente, até fazer a modificação dele. Entendeu? Eu Então, tenho faz tempo, parte desse processo de pré-consciente. eu tenho um tempo na TCC, um tempo pré-estabelecido, esperado para o tratamento. Uma pessoa está dizendo aqui, vê que ela é muito baseada no sistema de saúde, como terapia breve, enfim, existe uma premissa de É, tempo? existe uma premissa. É sempre dentro dessa coisa que eu estou falando, do modelo mais tradicional e do modelo mais do Albert Ellis. Se você for pegar o modelo de Beck, vai ter. Certo? Porque o modelo de Beck, como eu disse, é um modelo baseado em método científico, então ele tinha uma premissa média de tempo, onde uma parcela considerável dos pacientes conseguiam resultados terapêuticos e assim por diante. Tá? Ellis ele já vai partir de uma proposta bem diferente. E se a gente estiver falando de transtorno de personalidade, não tem como ter tempo. É impossível a gente estabelecer tempo quando o assunto é transtorno de personalidade. Certo? Eu brinco muito dizendo que o tratamento de transtorno de personalidade é meio jogo de xadrez. Então você passa ali, às vezes, 3 sessões sem conseguir nada, na quarta você vai e consegue atingir uma crença do paciente. Quando é na quinta sessão, é o paciente que atinge uma crença sua. Então é meio que um jogo de xadrez, trabalhar com transtorno de personalidade. Doutor, é o seguinte, pessoal, nós vamos ter que fazer uma outra live. Tem mais um tempinho ainda, mas vamos ter que fazer uma outra para responder perguntas de vocês, tá? Vou ver com o doutor aqui. A gente faz uma live basicamente Sim. para responder perguntas de vocês. E assim, nós estamos quase acabando. Eu quero te agradecer, doutor Diego, mas eu queria que você falasse um Ok. pouquinho sobre, para quem se interessa, faz um jabazinho aí sobre a meta cognitiva. O que Vamos vocês lá. têm para psicólogos? Fala do seu curso de resistência online. E aí eu vou te fazer uma última pergunta. Mas eu À queria só que você vontade. falasse Tudo um bem. pouco. O que a metacognitiva tem a oferecer para psicólogos, até em relação ao assunto que a gente está falando hoje, resistência terapêutica? Conta pra gente. Ok? A metacognitiva, ela é um instituto, tá? A gente tem atendimento clínico, a gente tem supervisão, a gente tem cursos de terapia cognitiva e agora, recentemente, cursos de resistência terapêutica. Ela, na verdade, ela tenta instruir, tenta ajudar os terapeutas a se capacitar, né, para se tornar terapeutas com um nível que, de fato, eles se sintam confiantes, capazes, acreditem na profissão, possam empreender. Por isso que você esteve lá, inclusive, por isso que a gente trouxe o Bruno Soalheiros para lá, para poder ajudar. Não é a nossa área, então a gente ajuda nisso. Mas a gente tenta ajudar de maneira mais técnica, dando ferramentas, dando conceitos e compreensões. O curso de resistência terapêutica ele surgiu principalmente através do processo de supervisão. Eu tinha muitos supervisionandos que relatavam, se queixavam que a terapia empacava. Então, ou o paciente era não aderente, ou tinha havido uma ruptura de aliança terapêutica, ou tinha havido resistência no processo, né? E aí eu comecei a estudar, eu fui atrás da literatura. Não encontrei praticamente nada no Brasil, encontrei bem pouca coisa no Brasil, e aí comecei a pegar essa literatura fora do Brasil, tem vários autores, né? Tem alguns, inclusive, que eu nem citei aqui também. E aí, a partir daí, eu montei um curso, que é o curso de resistência terapêutica, certo? Esse curso, ele é totalmente online, então qualquer pessoa do Brasil pode participar, mas as aulas, elas são ao vivo.
Então a gente tem aulas ao vivo e elas ficam gravadas ao mesmo tempo. Então, se você não puder assistir, depois eu mando a gravação e você pode ver num outro momento. Ela tenta te estruturar para desafios clínicos, né? Casos clínicos que tipicamente empacam e você não consegue realmente desenvolver aquele caso. Quem quiser saber, gente, segue o Insta do doutor aí, na Metacognitiva. Lá vocês vão achar link para o site da Metacognitiva e tudo mais. Ô, doutor, uma última pergunta é o seguinte. Eu fiz aquela coisa que eu te coloquei por WhatsApp, eu fiz aquela pergunta sobre aquela provocação dizendo que tipo de evidências nós temos que não podemos atender pessoas próximas, ou como é que isso foi construído na literatura da psicologia. Eu quase apanhei de algumas pessoas, mais dos psicanalistas, mas também houve muitos que foram muito educados. E uma pessoa disse, não, isso está na própria raiz epistemológica da psicologia. E aí eu ainda fiz a comparação, tá? Mas isso para mim seria quase que você dizer que a asepsia está na raiz da medicina, e não está. A asepsia foi uma coisa descoberta um tempo depois, digamos assim. Inclusive quem descobriu ficou louco, porque nem deram moral para o médico na época. Eu sou da ideia de que não se deve, a proximidade atrapalha. Você já me disse também que uma certa proximidade atrapalha, mas parece que não existe mesmo um estudo sobre isso. Se você opinasse sobre isso para a gente fazer uma finalização. Foi interessante, porque quando a gente conversou sobre isso, eu também fui atrás, né? Porque é típico, é básico a gente achar que se eu atendo um filho, um pai, ou se eu atendo um parente meu, por exemplo, isso vai dar problema. É um conceito muito básico. E aí eu fui atrás, realmente, e não encontrei nenhum artigo científico falando sobre isso. Entendeu? Então me parece muito mais eu acho que tem duas maneiras de responder isso. Cientificamente, até agora, me parece realmente não haver nenhuma evidência. Quando você falou, eu disse quase que de imediato, né? Não, realmente é um problema, tal, porque está dentro como algumas pessoas aí disseram, talvez esteja muito vinculado às crenças do próprio terapeuta. A gente passa 5 anos da nossa vida escutando isso, e mais não sei quantos da vida profissional escutando essa condição. E se você for perguntar para Diego, eu vou dizer que eu acho que é problemático mesmo. Então, na minha experiência pessoal, eu suponho que seja complicado, por exemplo, atender a minha esposa. Né? Me parece uma condição complicada. Mas realmente... O seu primo que você vê ele 2 vezes por ano, numa festa? Então, é muito complicado a gente fazer a mensuração do vínculo, né? Só pesquisa científica para poder conseguir avaliar se esse vínculo ele vai atrapalhar ou não vai, com uma pessoa distante desse nível. Então, qual é o nível de proximidade que eu posso atender, qual é o nível de proximidade que eu não posso? Só pesquisa científica. Não sabemos disso. Gente, o meu objetivo ao levantar uma pergunta dessas não é dizer que proximidade não atrapalha, eu também acredito que atrapalha, e a nossa experiência empírica, leiga, digamos assim, do dia a dia diz que atrapalha. Eu coloco esse tipo de coisa, é só pra gente parar aqui. Por que a gente acredita no que a gente acredita? Por que a gente diz o que a gente diz? Né? Se perguntar, né? E é assim que a gente vai fazendo ciência mesmo, vai avançando as coisas. Então, não é para implicar com ninguém ou dizer que isso é errado, nada disso. É justamente para a gente... Às vezes eu pego coisa do código, né? De ética, coloco lá e digo, é assim, mas por que é assim? E um tanto de gente disse, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, gente, quem quiser fazer aí um doutorado aí para investigar esse tipo de coisa aí, ó, de repente pode ser até um bom doutorado, nem que seja para você validar que é assim mesmo, mas por que é assim. Doutor, eu quero te agradecer e que você deixe um recado final aí para os psicólogos. Você tem 1 minuto e 20 segundos para deixar um recado final para os psicólogos aí que estão nessa escolha de abordagem ou pensando em trabalhar. Enfim, qualquer coisa que você quiser dizer para esse pessoal aí. Fica à vontade. Então, tá bom. Pessoal, primeiramente queria agradecer, né, ter participado dessa live. Essa parceria com o Bruno, ela é sempre muito bacana, muito interessante. O Bruno é muito simpático também, né? Demais! Pode falar. Bom, comigo é. Eu não sei com os outros. Mas, dizer que a gente está aqui para poder sempre ajudar, instruir. A metacognitiva ela tem uma característica muito bacana que é de inovar, certo? Então a gente está sempre... O Bruno viu lá a quantidade de inovações que a gente tem. A metacognitiva agora tem uma rádio, só para você ter uma ideia. Eu acho que é a única clínica de psicologia do Brasil que tem uma rádio, de fato, né? E a gente está sempre tentando inovar. O curso de resistência é isso. É pegar conceitos que não são nem novos. Eu estou falando de um livro de 2003, que eu estou citando aqui, certo? Mas trazer esses conceitos que não foram trazidos para o Brasil para poder ajudar vocês a se aperfeiçoar e a ter uma conduta clínica que, de fato, ajude mais o seu paciente. Então...
O doutor, eu estou cantando ele aí para escrever para a Academia do Psicólogo Psicoclub em breve. Nós vamos conversar disso, doutor. Aguarde.